Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para resolver mais uma lista, agora é a lista 8, cujo tema é indução eletromagnética, fluxo magnético e lei de Faraday. Essa lista ela contempla o assunto da videoaula 8, então se você não assistiu, assista a videoaula 8 e depois tente resolver as questões e não conseguindo, assiste essa resolução para ver onde você está falhando, ok? Então vamos começar aqui a resolução com a questão de número 1. Vamos lá. Questão 1. Acompanhe comigo. Uma barra metálica de comprimento L move-se com velocidade uniforme de módulo V em uma região de campo magnético constante e uniforme de módulo B, como mostrado na figura. Veja, pessoal, que o campo ele está entrando, tá? O campo ele está entrando no plano da página, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Letra A. Indique na figura acima como é a distribuição de cargas na barra enquanto esta se move. Muito bem. Então, veja só. Para você fazer a letra A, eu vou só fazer um esquema aqui, mas você poderia fazer na própria figura, certo? Então, aqui está o fio, ok? Esse fio está se movendo para a direita com a velocidade v numa região onde existe um campo magnético que está entrando. Muito bem, então, pela regra da mão direita, o campo magnético está entrando, né? Então os seus dedos estão apontando para a tela. A velocidade está para a esquerda, então, pela regra da mão direita, a palma da sua mão está voltada para baixo. Então, imagina aqui um elétron. Então, a palma da sua mão está voltada para baixo. Como a partícula é negativa, então a força magnética vai ser contrária à palma da sua mão. Então, aqui vai ser a força magnética. Muito bem. O que essa força vai fazer? Ela vai deslocar os elétrons para essa extremidade superior. Então, eu vou ter uma falta de elétron na extremidade inferior. Então, na figura seria fazer isso aqui, ó. Na parte superior você tem os elétrons, na parte inferior você teria os prótons. Mas não esqueça que essa barra está neutra. Você desloca as cargas para as extremidades. Desloca os elétrons, sai de uma para outra extremidade, ok? Letra A está resolvida. Vou fazer a letra B aqui do lado, certo? Na letra B, ele pergunta assim. Calcule, em função de VBL, a diferença de potencial entre as extremidades da barra, explique o seu raciocínio e mostre todos os cálculos. Bem, pessoal, vejam só. No caso aqui, eu vou ter a força magnética que vai deslocar os elétrons para cima. Então, quando chegar o primeiro elétron, aí vai ser tranquilo. Nos próximos elétrons, veja que vai surgir aqui agora uma força elétrica. E essa força elétrica vai chegar um momento que ela vai se igualar com a força elétrica. Então, a força magnética vai chegar um momento que em módulo vai ser igual à força elétrica, ok? Lembrando que a força magnética é B, Q, V, seno do ângulo. No caso aqui, o ângulo entre o vetor, velocidade e o campo é 90 graus, ok? Muito bem. E a força elétrica é E vezes Q. Então, aqui nós podemos cancelar o Q. Seno de 90 vale 1. Portanto, sobrou aqui, P, V é igual a E. Pronto. Lembrando da nossa aula de eletrostática, de potencial elétrico e energia potencial, existe uma relação entre o campo e a DDP. U é o E vezes D. Esse E é o campo elétrico e no caso aqui, pessoal, esse D vai ser o comprimento do fio, certo?
Então, eu teria que... E o U vai ser a força eletromotriz induzida, que a gente vai chamar de epsilon. Então, epsilon é E vezes L. Esse L que ele usa é o maiúsculo. Então, tá aqui, ó. Muito bem. Então, no lugar do E, eu vou colocar isso aqui, ó. Epsilon sobre L. Então, trazendo essa relação para a relação inicial, eu tenho P, V é igual. O campo elétrico vai ser epsilon sobre L. Ou seja, epsilon é B, V, L. Chegamos na relação da força eletromotriz induzida, que é o que a questão está pedindo para a gente fazer. Muito bem. Então, a letra B está resolvida. PVL. Vamos lá. Questão 2. A enorme quantidade de energia elétrica usada para iluminar as grandes cidades tem sua origem no fenômeno da indução eletromagnética. Em 1831, Faraday observou e descreveu o fenômeno da indução eletromagnética, que provocou uma verdadeira revolução no estudo do eletromagnetismo. A partir dessa observação, foi possível construir os dínamos, que são aparelhos cujo funcionamento se baseia no fenômeno da indução eletromagnética e que transformam energia mecânica de uma queda d'água, por exemplo, em energia elétrica. Muito bem. Vamos seguir aqui. Observe as figuras abaixo e suponha que, na figura 1, aproximamos o polo de um ímã e uma espira que se encontra em repouso. E na figura 2, o ímã e a bobina estão se deslocando com a mesma velocidade. Muito bem, então aqui estão as figuras. Na figura 1, estou aproximando um ímã de uma bobina, de uma espira, perdão. E na figura 2, tanto o ímã como a espira se movem no mesmo sentido e com a mesma velocidade. Bem, observe outra coisa, pessoal. Na figura 1 está acontecendo uma variação do fluxo magnético. Aqui, ó, a variação do fluxo magnético é diferente de zero, certo? Então, veja que na figura 1, a variação do fluxo magnético ela é diferente de zero, porque o ímã está se aproximando da espira, ou seja, antes dele se aproximar, o fluxo é zero, quando ele se aproxima, o fluxo aumenta, logo variou. Já na figura 2, como tanto o ímã como a bobina se movem com a mesma velocidade e no mesmo sentido, aqui, pessoal, não tem variação do fluxo magnético. A variação vai ser zero. Detalhe, existe fluxo na espira, mas não tem variação. Por que eu estou falando isso? Porque a lei de Faraday diz que a variação do fluxo magnético em um determinado intervalo de tempo que vai fazer surgir a fém. Então, a palavra-chave para a lei de Faraday é essa letrinha aqui, ó, que representa variação. Então, se não tiver variação, não vai ter a corrente induzida. Ok? Vamos ver as alternativas. Letra A. Há fluxo magnético tanto através da espira como através da bobina. Bem, há fluxo nos dois, só que só há variação na figura 1. Letra B. Somente há fluxo através da bobina. Errado. O fluxo existe nas duas figuras. C. Somente há fluxo através da espira. Errado também. O fluxo existe nas duas. Aqui, ó. Há fém induzida tanto na espira como na bobina. Errado. Só vai ter fém na espira. Por quê? Porque é na espira que está ocorrendo a variação do fluxo. E letra E. A variação do fluxo magnético através da bobina. Não há variação do fluxo. Há fluxo, mas não tem variação. Portanto, letra A. Certo?
não esqueçam, a lei de Faraday, para a lei de Faraday, pessoal, tem que ter variação do fluxo magnético. Não pode simplesmente ter fluxo, e sim tem que ter variação, ok? Por isso que a questão 2 é a letra A. Vamos lá, vamos para a questão de número 3. Questão 3. Michael Faraday, cientista autodidata inglês, dedicou seus estudos aos diversos ramos da física, especialmente ao eletromagnetismo. Sua grande descoberta foi o fenômeno da indução eletromagnética. Considere um condutor elétrico de 20 centímetros de comprimento. Vamos lá. Então, o L, 20 centímetros. Eu vou logo converter para metros, porque eu não posso usar em centímetros aqui. Então, 20 sobre 100 vai dar 0,2 metros. Que se desloca perpendicularmente às linhas de indução magnética de um campo magnético uniforme de intensidade. Então, o valor do campo, 15 Tesla, já está no SI, com velocidade constante D, a velocidade de 90 km por hora. Vou converter para metros por segundo, vou dividir por 3,6. Então, aqui eu vou ter 25 metros por segundo. Então, pessoal, nós já temos o comprimento, nós já temos o campo e nós já temos a velocidade. E a questão quer que você calcule a tensão induzida. E a DDP induzida vai ser BVL. O B é 15, o V é 25 e o comprimento do condutor vai ser 0,2. Então, finalizando aqui o problema, vamos lá. Multiplicando tudo isso aí, pessoal, teremos 15 vezes 25 vezes 0,2, isso vai dar 75 volts. Essa é a fé induzida nesse condutor. Isso está expresso na letra D. Okay? Então, uma aplicaçãozinha direta na equação da variação do fluxo magnético, que é essa que eu estou marcando aqui agora. Ok? Muito bem, vamos lá. Próxima questão. Questão 4. Na figura, a barra feita de material condutor desliza sem atrito com velocidade constante de 6 centímetros por segundo. Deixa eu colocar aqui logo os dados da questão. Só um instante, pessoal. Deixa eu ajustar aqui o zoom que deu um... Pronto. Então aqui, ó, questão 4. Vamos colocar os dados aqui. Então, a velocidade 6 centímetros por segundo. Aí você divide aqui o 6 para achar em metro, divide por 100, vai ficar 0,06 metros por segundo. Por que eu não transformei como eu fiz a anterior? Porque aquela relação de 3,6 é entre quilômetros por hora e metros por segundo. Apenas. Aqui eu tenho centímetro por segundo, então o que eu fiz aqui? Eu apenas transformei o 6 aqui, ó. 6 centímetros, dividi por 100, aí achei 0,06 metros por segundo, ok? Bem, então ele dá a velocidade, ele fala que a barra partiu da extremidade esquerda do trilho em 0 segundos,
Nesta região há um campo magnético, olha, ele dá o campo, equivale a 1 vezes 10 a menos 4 Tesla. É um campo pequeno, né, de baixa intensidade. Muito bem. Aí ele pergunta assim. Sim, e na figura dá para a gente achar o comprimento do condutor, o comprimento que está imerso no campo, certo? Esse L aqui é o comprimento do condutor que está imerso no campo, que é 10 centímetros. Vamos dividir isso aqui por 100 para achar 0,10, né? Pronto. Muito bem. Então, já sabemos a velocidade, o campo e o comprimento do condutor que está imerso no campo. Então, ele quer saber a tensão em microvolts. Vamos lá. Epsilon é B, V, L. O campo é 1 vezes 10 a menos 4. A velocidade é 0,06, 0,06. E o comprimento é 0,1, certo? Bem, pessoal, como ele quer em microvolts, nós precisamos ajustar isso aqui para aparecer o microvolt. E lembrando que o micro é 10 a menos 6. Então, microvolts, 10 a menos 6, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos deixar tudo notação científica. Vou repetir isso aqui, ó. 0,06 é 6 vezes 10 a menos 2, certo? E aqui, eu vou deixar isso aqui. Por quê? Vocês vão perceber. Vamos lá. Fazendo o cálculo, vamos fazer assim, ó. 1 vezes 6 é 6. Vezes 0,1 vai dar 0,6. Produto de potência conserva a base e soma. Menos 4 mais menos 2 vai dar menos 6. Opa, olha, 10 a menos 6 volts. Isso aqui que é o que ele quer, ó, microvolts. Portanto, vai ser 0,6. Aí o micro se representa assim, ó, o microvolts. Pronto. Então, chegamos à solução desejada. Tá aí. Isso está na letra E. Pronto. Então, mais uma questão resolvida. Vamos para a questão 5. Vamos lá, questão 5. Vamos lá. Considere o arranjo apresentado na figura abaixo, em que uma barra condutora está em contato com duas hastes, que é essa aqui, ó, também condutoras separadas por uma distância L de 1 metro. Então, vamos lá. O nosso L é 1 metro. Em uma das extremidades, as bases estão conectadas por um fio com resistência, que é essa Rzinha aqui, ó, a resistência de 6 ohms. A barra movimenta-se com velocidade v, aumentando o comprimento d, no caso esse aqui. Ou seja, aumenta a área. Então, nessa região vai ter um fluxo. Se essa barra se move, aí eu vou ter variação do fluxo. Se eu vou ter variação do fluxo, vai ter uma DDP induzida de acordo com a lei de Faraday. Bem, ela disse aqui na questão que o campo magnético é 2 Tesla, direcionado para dentro do plano da folha de papel, ou seja, o campo está entrando. Muito bem. Continuando aqui a leitura. Para produzir uma corrente elétrica de 0,5, ou seja, para produzir essa corrente de 0,5 amperes no resistor R, a barra deve movimentar-se com velocidade d. Então, a questão quer saber a velocidade da barra. Muito bem.
vamos usar a lei de Faraday para resolver esse problema. Segundo a lei de Faraday, a fé induzida é BVL, certo? Detalhe aqui que a questão não forneceu, pessoal, essa fé. Ela não forneceu a fé. Porém, nós sabemos que essa fé é uma DDP, certo? E a DDP produzida nesse circuito vai ser justamente a DDP que vai vir para esse resistor, certo? E para você achar essa DDP, vamos precisar remeter à eletrodinâmica na lei de Ohm, certo? Vimos que U é igual a RI. Esse U da lei de Ohm vai ser exatamente a fé do circuito em função da variação do fluxo, certo? Então, agora nós temos essa equação, chamada equação 1, e nós temos a equação da indução. Eu vou chamar essa aqui, na verdade, de 1, que foi a primeira que a gente mostrou aqui, e vou chamar essa aqui de 2, né? Questão de hierarquia de apresentação. Apenas? Pronto, então eu vou agora igualar as duas equações. Pronto, resolveu o problema, tá? Então, igualando a equação 1 com a equação 2, vamos lá, B vezes V vezes L é igual a R vezes I. Pronto. Como ele quer o V, eu vou isolar o V. Então, fica RI dividido por BL. O R, a questão fornece, que é 6. O I, ele diz que tem que atingir 0,5. O campo é 2 e o comprimento é 1. Então, 6 vezes 0,5 dá 3. 3 sobre 2, 1,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que o condutor tem que ter para a corrente ser 0,5 amperes. Ok? Então, vamos agora para a questão 6. Outra questão da nossa lista 8. Vamos lá. Questão teórica. Questão 6. A descoberta de Michael Faraday contribuiu bastante para o desenvolvimento tecnológico. A imagem a seguir representa de forma simples tal experimento. Qual foi o experimento, gente? Ele pegou um condutor, ou melhor, um ímã, e aproximou de um espira conectado a um amperímetro, um galvanômetro, certo? Quando ele aproximou o ímã, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma variação do fluxo magnético em um determinado intervalo de tempo. Tudo bem? Bem, então aqui eu tenho uma variação do fluxo no tempo, o que vai ocasionar uma fém, certo? Aí vamos ver na próxima videoaula, tá? Que devido à variação do fluxo surge a fém e devido a essa fém eu vou ter uma corrente induzida no circuito, tá certo? Aí quem vai explicar qual o sentido dessa corrente é a lei de Lenz, muito importante para o eletromagnetismo, certo? Só que isso aqui vai ser um assunto da videoaula 9, tá bom? Pois bem, pessoal, então, se varia o fluxo no tempo, tem uma fém. Se tem uma fém, tem uma corrente que vai ser verificada no galvanômetro. Pois bem, então ele pergunta em relação ao eletromagnetismo e ao experimento de Faraday, assinale as afirmativas em V para verdadeiras e F para falsas. Vamos lá então. Primeira alternativa, letra A. O experimento se refere ao princípio da indução
quando se faz variar o campo magnético próximo à espira, o galvanômetro percebe uma corrente. E isso está correto. B. O princípio da indução de Faraday permitiu a idealização dos motores elétricos. Exatamente, os motores funcionam baseados na indução. C. Se em vez da barra se movimentar em relação à espira, a espira se movimentar em relação à barra, não há indução de corrente induzida. Pessoal, não importa se é o ímã ou a barra, o que importa é que tem que ter variação. Se não tiver variação do fluxo, não vai ter corrente induzida. Letra D. A velocidade de aproximação ou afastamento da barra não interfere. Pessoal, claro que interfere. Se você aproximar mais rápido ou mais lentamente, você vai ter uma variação do fluxo mais intensa e menos intensa, consequentemente, uma fém diferente e uma corrente diferente. Então, a velocidade interfere. Ok? Então, está falso. Então, questão 6, VVF. Pronto, pessoal, chegamos ao final de mais uma lista. Então, como eu falei, assistam a videoaula 8, tentam resolver a lista, não conseguiu, vem assistir aqui a resolução para perceber onde você está errando, ok? Então, show. Chegamos a esse final de mais uma videoaula. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na próxima videoaula. Um abraço e até logo.